Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesse vídeo nós iremos considerar o escopo, do nosso estudo, a estrutura, a dinâmica da nossa leitura, mas principalmente eu gostaria de pontuar alguns elementos centrais para que durante o ano nós sejamos perseverantes. Então eu te provoco a ficar comigo até o final desse vídeo. Primeiro, porque para que você entenda exatamente qual é o objetivo desse grupo de leitura da Bíblia. Segundo, para que você, se verdadeiramente estiver disposto a encarar este desafio, você encontre os meios concretos para articular a tua rotina em vista dessa finalidade. E terceiro, para que nós possamos verdadeiramente experimentar os frutos de uma leitura espiritual da Sagrada Escritura, quando isso passa a ser incorporado na nossa rotina, na lida diária de todas as nossas atividades. Então, primeiro eu peço desculpa porque precisei parar para gravar esse conteúdo num lugar um pouquinho diferente, né? Eu tinha um intervalo exatamente agora durante uma viagem e aproveitei para falar com vocês porque eu já estava aqui ansioso. Já são mais de 300 pessoas nesse grupo de leitura. E olha só, a maior parte de vocês soube porque eu fiz o convite lá pelo Instagram, ou tem uma série de pessoas que eu não conheço, né? E que vieram talvez por sugestão de algum amigo. Como eu disse, nós temos no nosso grupo algumas pessoas, e inclusive desejo que sejam bem-vindos, né? Aqueles que estão nos acompanhando de outros estados, mas especialmente lá do Paraná. Olha, eu sou um seminarista, então eu estou me preparando para o sacerdócio. Eu tenho como obrigação essa vida de estudos, então esse grupo de leitura para mim ele já é uma fonte assim inesgotável, né, de motivação. E acontece o seguinte: hoje, né, tenho 25 anos e vou iniciar nesse ano de 2025 o meu quarto ano na teologia. É o último ano no processo formativo. Então é claro que a leitura da Sagrada Escritura é a minha obrigação enquanto estudo acadêmico, mas também a minha obrigação enquanto estudo espiritual, né? A minha própria realidade vocacional. E olha só, o que isso significa? No nosso grupo de leitura, lá no grupo do WhatsApp, nós somos muitas pessoas. Mas eu sei que uma grande parte de nós talvez tenha dificuldade com a leitura e muitos possam nem se identificar com esse projeto. E aí é natural que alguns deixem o grupo. E eu não me importo, né? Porque eu entendo que nenhum de nós que nos propusemos a fazer esse desafio vamos sair sem fruto. Aqueles que talvez ao longo de 2025 não conseguirem completar aquela caminhada que talvez nós propomos, não tem problema. No próximo ano ele já será um cristão mais motivado a se consumir pela Escritura. No entanto, se porventura você, à medida do curso, perceber talvez o conteúdo que nós preparamos não seja mais necessário ou não te agregue tanto, tudo bem, você pode preparar a tua caminhada no teu próprio passo. Porque eu gostaria de fazer algumas observações a partir das experiências que nós tivemos no ano de 2024. O que acontece? Em 2024 foi quando o nosso projeto, né, de leitura da Bíblia ele começou, e até então eu não fiz nenhum anúncio, porque era uma espécie de protótipo, né? Nós estávamos fazendo um plano assim meio que experimental, né? Daqui a pouco nós vamos ter tempo para considerar o plano de leitura, né? Eu já deixo aí na tela para que vocês saibam que são todos os livros da Sagrada Escritura distribuídos durante 365 dias. Então, quando chegarmos no tricentésimo, sexagésimo quinto dia, nós teremos lido toda a Bíblia, né? Mas acontece o seguinte: no ano passado nós tínhamos nos feito essa proposta, só que eu não tinha ainda a clareza de como fazer esse estudo ser o mais concreto, o mais prático e funcional para a nossa realidade. Vamos lá. Primeiro ponto: o brasileiro não tem hábito de leitura, né? A população total do Brasil, né, dentre nos mais de 220 milhões de habitantes,
ela não se dedica à leitura, né? Um percentual mínimo que se dedica à leitura não necessariamente são leitores assim habituais. O que eu quero dizer? Seria uma espécie de insensatez se alguém que jamais se propôs a nadar, por exemplo, tomando aquele primeiro vídeo de convite, né? Uma pessoa que jamais ela se dedicou à natação e de repente ela se propõe, eu vou nadar todos os dias 40, 50 metros de nado. É claro que nos primeiros dias essa pessoa já vai fracassar e se dá conta de que ela não é capaz, porque ela não tem hábito de natação, ela não pratica. A pessoa que de repente resolva correr e se propõe a correr todos os dias 3 km, né? 3 quilômetros. Olha, muito provavelmente ela vai conseguir caminhar um pouquinho, mas vai falhar e nos primeiros dias ela já vai desistir. O que acontece? Se eu não tenho hábito de leitura, não existe motivo para que eu ache que do dia para a noite eu vou conseguir o máximo de desempenho possível. Então é natural que seja assim. Não é para que alguém se assuste e diga, poxa, cara, eu acho que eu não vou dar conta. Peraí, a gente não vai dar conta por quê? Eu preciso de estratégia, eu preciso de olhar para a minha realidade e pensar. O que é que eu dou conta e até que ponto eu vou precisar me adaptar? Então, primeiro elemento em relação ao hábito de leitura. Os 365 dias são as 365 etapas que nós vamos trilhar para completar toda a Bíblia. Combinado? Problema. Isso não significa que nós vamos lê-la todos os dias. Porque, por exemplo, existe o sábado e o domingo em que eu tenho uma rotina completamente diferente, no mais das vezes. E eu preciso ter uma válvula de escape se em algum dia da semana eu não tiver conseguido fazer a minha leitura. Então, a primeira observação que eu deixo aqui, eu quero que todos vocês entendam. No ano passado, na nossa experiência de leitura, nós começamos fazendo uma leitura todos os dias, os 7 dias da semana. Isso não funcionou. Até que nós chegamos à conclusão. Nós vamos dividir o nosso estudo em 5 estudos por semana, de segunda a sexta. De modo que se porventura, ao longo da semana, algum dia falhar, você tem o sábado para repor. Se 2 dias falharem, você tem o sábado e o domingo. E se 3 dias falharem, é claro, você vai ter que esforçar um pouquinho mais para fazer uns 2 estudos em algum dia. Mas o que eu quero dizer? Nós vamos continuar aplicando a mesma metodologia que eu estou aplicando com o outro grupo. Porque com esse outro grupo que foi pioneiro, né, na nossa estratégia de experiência, com esse grupo experimental nós estamos no meio, né, mais para o fim já do nosso estudo. E nós estamos fazendo assim, eu apresento os conteúdos a cada 5 dias por semana, né? Então de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Isso significa que se nós iniciarmos dia 16 de janeiro, nosso primeiro dia de leitura, eu vou contar os dias úteis. De modo que nós vamos completar a leitura da Bíblia no início do ano de 2026. E isso é ótimo, porque significa que em aproximadamente um ano, um pouquinho mais, nós teremos feito a leitura de 73 livros. E agora eu gostaria de passar para o segundo tópico. Essa leitura de 365 dias, que nós vamos contabilizar dentre os dias úteis, ela pretende ser um aprofundamento para o cristão médio. Nós não estamos nos propondo a uma especulação das entrelinhas mínimas da Escritura. Eu não pretendo fazer com que todos nós que estamos nesse grupo de leitura tenhamos que ser plenos exegetas, né? Com uma hermenêutica fina da Escritura. Porque definitivamente isso não é possível e não é viável, porque qualquer exegese, qualquer hermenêutica profunda, ela demanda uma série de outros estudos anteriores. Por exemplo, para o estudo da Sagrada Escritura dentro do meu processo formativo, eu precisei cursar filosofia, me preparar com uma série de matérias e depois cursar na teologia uma outra série de matérias complementares ao estudo da Sagrada Escritura. O que eu quero dizer?
Isso precisa ficar muito claro, porque do contrário a gente fica perdendo tempo, às vezes com elementos que nós poderíamos deixar para uma leitura alguns anos à frente, né? Deixa eu traduzir o que eu estou dizendo. A nossa leitura da Bíblia não é uma leitura de curiosos. Eu não pretendo gastar tempo sanando todo tipo de minúcia, né? De curiosidade, daqueles elementos que definitivamente não são o objetivo central do texto. É como se eu parasse um restaurante para fazer uma refeição e ao invés de me degustar com aquela refeição, eu ficasse me questionando a respeito da estrutura da mesa, das cadeiras, da ornamentação do restaurante e a comida esfriasse, até que eu perdesse a fome. E olha, isso é uma tentação gigante, porque a internet ela está recheada de conteúdos periféricos, né? O nosso conhecimento da Sagrada Escritura, ele não é pequeno porque nós não somos doutores em Bíblia. Ele é pequeno porque simplesmente nós não fazemos a leitura primária das Escrituras. E aí eu quero te dizer, independente da tua religião, e independente ainda de que você tenha religião, o estudo desses 73 livros já seria para você um enriquecimento cultural incomparável, porque o Ocidente ele foi edificado numa civilização cristã. Então, só por isso já seria suficiente um argumento e um motivo justo bastante para que você se dedicasse a essa leitura. No entanto, para nós que temos fé, a Dei Verbum é um documento central no qual a igreja diz que as Sagradas Escrituras são voz de Deus. Ou seja, o autor, quando ele prepara aquele texto, ele não está simplesmente trazendo alguns elementos do próprio contexto histórico. Ele traz elementos do contexto histórico, mas inspirados pelo Espírito Santo. Só que, por outro lado, a leitura das Sagradas Escrituras não significa a leitura de um texto que foi produzido pelos anjos e apareceu de repente encadernado na mão de um homem. A Bíblia ela é a coleção de uma multidão de textos, porque cada um dos 73 livros tem uma história própria de origem. Então eu quero que fique bem claro que estudar a Sagrada Escritura é entrar dentro de uma biblioteca e cada um daqueles livros que tem uma história própria, eles são livros que foram feitos dentro sim de um contexto histórico, por um autor determinado, e nem sempre o nome do livro é o nome do autor. Porque, por exemplo, nós não vamos ler o Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo, achando que o autor do texto chama Pica-Pau Amarelo. Não, Sítio do Pica-Pau Amarelo é um nome. E nós sabemos que Monteiro Lobato é um outro indivíduo que preparou aquele texto. Então, Monteiro Lobato é o autor e Sítio do Pica-Pau Amarelo é a obra. E assim nós vamos ver para quase qualquer texto, né? Fernando Pessoa não escreve um texto, um livro e põe como título Fernando Pessoa. Então, quando eu olho para um livro chamado Tobias, porque eu já tenho um ímpeto de falar, então Tobias é o autor. Não, calma lá. Pode ser e pode não ser. Porque Hebreus, por exemplo. Hebreus é um título assim amplo. O que significa de fato? Foi escrito aos hebreus ou foi escrito numa realidade de um povo hebreu? Poxa, é uma hermenêutica própria para cada um dos textos. Se eu falo dos 26 textos do Novo Testamento, dos 47 textos do Antigo Testamento, eu estou falando de dinâmicas históricas próprias. Vamos lá, o que isso significa? Nós vamos sim fazer uma leitura. E como que ela vai acontecer? Eu tenho aí o plano da nossa leitura. Vamos supor, lá no dia 1º, a nossa atenção estará centrada em um evangelho. Nós vamos começar então no capítulo 1º e 2º e vamos ler de acompanhamento o Salmo 11. Olha, se nós vamos começar a nossa leitura da Bíblia, por que é que eu começaria ela numa sequência literal? Eu vou começar do Gênesis, depois eu vou para o Êxodo e pronto. Sendo que a razão da nossa dedicação à nossa leitura é encontrar com Deus. E o eixo, né, o cerne, como que eu posso dizer? Toda a espinha dorsal da nossa leitura, ela aponta principalmente para o Cristo. A nossa leitura, enquanto cristãos, ela é cristológica ou cristocêntrica.
eu preciso olhar para o Antigo Testamento e perceber nele sinais que apontam para o Novo Testamento, e olhar para o Novo Testamento e perceber sinais que apontam para o Antigo. E exatamente isso que São Marcos, quando ele preparou o texto do seu evangelho, ele tinha em mente, ele queria anunciar para aqueles homens que existia um plano de salvação universal e que ele se realizou quando Deus mesmo se encarnou em Jesus Cristo. Pronto, nós vamos fazer nos primeiros 8 dias a leitura do Evangelho de Marcos. Então nós já vamos vencer grande parte da contextualização religiosa ou espiritual, por assim dizer. Depois nós vamos então ir lá para o Antigo Testamento, no primeiro livro, no livro de Gênesis, e perpassar aquelas minúcias da origem do mundo, que são os 11 primeiros capítulos. Olhem lá. Nós vamos dos dias 9 ao dia 13 passar pelos 11 primeiros capítulos. Vocês se recordam do que é que nos fala esses 11 primeiros capítulos? Nos falam da origem do universo, da origem da humanidade, nos trazem detalhes a respeito de como o pecado entrou no mundo. E acontece o seguinte, por que é que eu tomo os capítulos de 1 a 11 daquele primeiro livro da Bíblia como se fosse um livro, aqueles capítulos fossem uma historiografia absoluta? Definitivamente eu não posso olhar para aquele texto e pensar que existia alguém que estava com um diário de bordo, né? Oxa, ali ó, Deus criou o céu e a terra, deixa eu colocar. Não, aqueles capítulos do 1 a 11, eles retratam um espectro, um horizonte, um panorama bíblico, literário, de uma cosmovisão que vai muito além daquilo que hoje nós entendemos por historiografia ou que nós entendemos por uma análise biológica, por exemplo, da origem das espécies, né? Charles Darwin, por exemplo, ele escreveu um livro chamado Origem das Espécies, no qual ele descreve uma das teorias mais conhecidas da biologia e principalmente estudada, inclusive no ensino médio, a seleção natural. E aí a gente olha para o primeiro capítulo da Bíblia e percebe uma descrição da origem das criaturas, olha para o segundo capítulo e já percebe uma outra narração da mesma origem dessas criaturas. E o que acontece? Charles Darwin, ele tinha uma pretensão quando ele escreveu a Origem das Espécies. O autor de Gênesis tinha outra pretensão quando ele escreveu aqueles primeiros capítulos. Ou os autores, porque são textos de períodos diferentes. E qual é a centralidade? Eu já vou dizer isso desde agora, do livro de Gênesis. Mostrar que existe um único Deus. Ele foi escrito num tempo que o politeísmo era a regra. Cada pessoa acreditava na existência de vários deuses. No entanto, naquele momento, o autor ele quer dizer que existe um Deus soberano. Então, eu estou dizendo isso só para quebrar um pouquinho aquelas expectativas que nós geralmente vamos fazer, que nem sempre a gente pega a Bíblia e está disposto a fazer a leitura dela como católicos. Espera aí, aquela palavra não está ali porque alguém simplesmente achou que deveria estar. Ela está ali porque ela entra dentro de uma explicação ou de uma inspiração de um plano de salvação. Então, entendem que se eu vou para o primeiro capítulo da Bíblia e fico parado me perguntando, poxa, o evolucionismo ele existe, a seleção das espécies ela acontece, a seleção natural, né? Mas Deus criou o céu e a terra, depois ele criou... Olha, a gente quando chegar no estudo desse livro eu vou dizer para vocês que a interpretação que a igreja dá não é um problema para a ciência. Inclusive a seleção natural ela não contrapõe necessariamente o que a Escritura diz, até porque Deus, quando criou os céus e a terra, ele foi numa escala progressiva, de modo que no sexto dia aparece a origem da humanidade, do homem e da mulher. Olha só um exemplo, para dizer que você que vai nos acompanhar nessa leitura, você tem que estar disposto a reconhecer com um pouquinho mais de humildade. Espera aí, o que a igreja me ensina a respeito da Escritura? Porque eu, Cairo, quando comecei a estudar a Bíblia, eu tinha um pensamento muitas vezes protestante. Eu não estou me referindo aos protestantes históricos ou aos nossos irmãos evangélicos, inclusive alguns que nos acompanham. Eu estou dizendo simplesmente que eu protestava. Poxa, eu falava assim, mas como que o texto tal está na Bíblia se não foi São Paulo que escreveu, por exemplo?
Deve ter um outro motivo, e aí eu vou procurar a história por trás disso. Mas vamos lá, adiante. Qual é a modalidade do nosso estudo? Vamos considerar o seguinte. O nosso estudo, ele acontece de uma forma bem interessante. Bem interessante assim, eu sou suspeito para dizer, mas eu acho que ela foi a mais funcional, né? Cada um de nós vamos considerar, só um segundo, a nossa leitura no tempo em que nos for viável, ok? Eu não consigo apresentar uma imagem que eu gostaria agora, mas não é problema. O que acontece é o seguinte, como que vai ser a nossa leitura, Cairo? Cada um vai ler no seu tempo. Você vai fazer a leitura, você vai escolher um canto da tua casa, um ambiente que você tenha sossego. Você vai parar, abrir a tua palavra e com uma caneta ou algo para fazer a anotação, você vai acompanhar aquele texto. A leitura, nós tínhamos feito uma experiência no início que era o seguinte. Eu fazia alguns comentários a respeito, por exemplo, capítulo 1º e 2º de Marcos. A pessoa vai fazer a leitura dela na casa dela, então eu gravava um áudio comentando aquele texto. E aí eu publicava aquilo no grupo do WhatsApp. Por um lado, foi sobrecarregando. Foram muitas mensagens e ocupando a memória do celular. Por outro lado, nem todo mundo fazia a leitura e conseguia acompanhar aquilo que eu tinha comentado naquele mesmo momento. Então, o que eu sugiro? Que você faça a leitura, mas que, por outro lado, você já considere aquele material que eu vou apresentar. E aí é que vem o pulo do gato. Por quê? Eu vou apresentar a modalidade com a qual nós temos trabalhado nos últimos dias. E acontece o seguinte. Pode ser que essa modalidade que eu vou te apresentar, ela não te agrade. Eu já vou te adiantar isso, porque a gente vai fazer a leitura da Bíblia, só que eu faço o vídeo, eu vou disponibilizar ele a cada dia, então você vai clicar no link e ele vai te direcionar para o lugar que eu deixei ele lá dentro do YouTube. Tá certo? E olha só, deixa eu mostrar um exemplo de como que nós fizemos. Como nós temos feito, né? Olha aí. Esse é um dos vídeos de um estudo recente. Olá pessoal, no estudo de hoje passaremos pelos capítulos 50, 51 e 52 do livro de Isaías. 50 e Já é 52, quase na conclusão 50 dessa a segunda 52, parte né? do livro e no texto de Provérbios vamos no capítulo 1 dos versículos 13 ao 19. Vamos à leitura? Capítulo 50, versículo 1. Pronto, cancelei o áudio. Eu faço a leitura do texto e eu vou explicando, né? Eu vou apresentando o próprio texto e vou fazendo alguns comentários quando eu vejo que são realmente relevantes, né? E o que isso significa? Que na nossa leitura nós faremos algo bem parecido. O texto vai estar aparecendo na tua tela, então você pode acompanhar pelo teu celular. E aí você fala assim, cara, mas eu não tenho tempo para fazer a leitura parar e pegar a Bíblia todos os dias. Então, quando você tem um vídeo, você pode fazer a leitura, às vezes, enquanto você está escovando o dente, começa, ou quando vai preparar, né, um lanche, ou se está indo para o trabalho, você pode colocar ela no teu fone de ouvido. É por isso que eu vou refazer o estudo, pelo menos dos primeiros dias, porque elas não estavam na modalidade que eu acabei de apresentar, enquanto que a maior parte dos vídeos sequentes já está produzido. O que isso significa? Que eu vou disponibilizar para você lá link do YouTube, primeiro dia da leitura, Marcos capítulos 1 e 2 e o Salmo 11. Eu vou fazer a leitura com você. Aí no fim do primeiro capítulo eu paro um pouquinho a leitura e eu comento aquilo que seria uma espécie de nota de rodapé dos pontos essenciais. Aí se você falar, Cairo, as tuas considerações não me interessam mais. Então tudo bem, você pode ficar no grupo para simplesmente acompanhar o plano de leitura. Mas eu vou disponibilizar para você, então você pode ficar à vontade. Não, Cairo, eu não tenho disciplina para fazer sozinho, então eu vou te escutar todo dia. Tudo bem,
é a forma com que você achar melhor. Ah não, o dia que eu tiver tempo eu faço a leitura sozinho, quando eu não tiver eu vou te escutar. Você fica livre. O que isso significa? Que agora a gente pode olhar para a nossa rotina e planejar. Primeiro, conselho. Para você que quer ser feliz na tua leitura, tenha humildade. Porque os santos padres eles vão dizer que a Sagrada Escritura, a Bíblia, ela é como um poço, né? Como uma fonte que nunca se esgota. Então não tem razão eu chegar em uma fonte, uma nascente de água e pensar que eu vou me saciar com todo o potencial que aquela água tem para me oferecer. A gente não faz assim. Quando eu estou com sede, eu tomo a quantidade de água que eu preciso naquele momento. Então, nós estamos indo para a primeira vez que vamos fazer uma leitura continuada de toda a Bíblia, a maior parte de nós. Porque quase sempre nós nos propomos a esse desafio, mas a gente vai sem método, sem alguém que nos direcione, sem alguém que eu possa tirar dúvidas, e no mais das vezes a gente para nos primeiros livros que a gente começa a fazer a leitura. Então, se esse manancial, essa nascente, ela não pode ser esgotada, eu vou fazer uma primeira leitura, vou aprender alguma coisa, no ano seguinte eu começo e refaço e vou aprender coisa nova, porque a própria Escritura diz: a Bíblia é como um tesouro em que um homem sábio tira coisas novas e velhas, né? É essa a nossa análise, né? Olha só, então eu vou olhar para o meu dia e pensar assim: poxa, eu consigo reservar 30 minutos? Não, eu consigo reservar uns 20. Então tudo bem, eu vou fazer essa leitura, eu vou dar um conselho. Reserve um tempo no começo do teu dia. Se não for possível, na parte da tarde. Mas não deixa para fazer a leitura antes de dormir. Se não conseguiu fazer ao longo do dia, escolhe um momento à noite, mas jamais deixe para fazer essa leitura antes de dormir. Porque quando eu já estou cansado, eu não vou ter o mesmo aproveitamento para o estudo e dificilmente eu vou conseguir me concentrar naquilo que eu estou fazendo. Beleza? Segundo ponto. Para que isso entre dentro da nossa rotina, eu tenho que ter a rotina estabilizada. Então eu preciso de programação, agenda. Que hora é que eu vou ler a minha leitura amanhã? Segunda-feira eu vou começar, que hora é que eu vou ler? Eu tenho que pôr na agenda. Então eu diria 3 coisas que você tem que ter resolvido na tua vida. A tua rotina de sono, que hora que você vai dormir, que se você não tiver hora para deitar e dormir, no outro dia você vai estar cansado, quando abrir a Bíblia você vai dormir em cima dela. Então primeira coisa, horário para dormir. Segunda, horário para acordar. Porque eu tenho que saber que hora que eu vou acordar, porque se eu quiser acordar, tomar café e já fazer a leitura da Bíblia, eu tenho que saber se vai dar tempo de fazer isso tudo antes de ir para a escola, antes de ir para o trabalho, antes de fazer alguma coisa para minha família. Então, eu cuido dos horários, de dormir e de acordar. Terceiro ponto, eu preciso cuidar da minha alimentação, porque eu não posso deixar para fazer a leitura da Bíblia numa hora que eu estou com fome. Porque, cara, eu nunca consigo gravar nada. Você só lê cansado e com fome. Ninguém aprende nada assim. Então eu vou cuidar do meu sono, da minha alimentação. E aí, por fim, eu cuido das outras atividades. Eu sei que todo dia eu tenho que trabalhar, todo dia eu tenho que cuidar disso, disso e disso. Coloca isso no papel. Se você não fizer isso, eu não dei conta de fazer a leitura da Bíblia. É claro que não vai dar, porque você não planejou, né? Eu não sei porque eu não consigo acertar a bola no gol. Você está distraído com 1 milhão de coisas e nem olha para que lado que fica o gol, é claro que você vai chutar a bola fora. A gente faz exatamente isso. Cara, eu não consigo ter vida de oração. Olha, vamos lá, por partes. Eu não vou comentar tudo aquilo que eu sei a respeito de um determinado versículo, por exemplo. Aí você vai pensar assim: nossa, ele esqueceu de falar disso. Pode ser que eu não esqueci. Às vezes sim, às vezes eu não sei também. Mas pode ser que eu pensei em comentar o que era essencial e existem outros elementos que eu vou retomar em outras leituras. Porque a gente vai passar o Antigo Testamento, por exemplo, que é um pouco histórico, várias vezes. Então, é natural que, várias vezes assim, eu tenho livros históricos, eu tenho os livros de reis. Muito do que está dito em um aparece no outro. E depois, quando eu for estudar o profeta Isaías ou o profeta Jeremias, eu vou ver ele falando daqueles reis que eu já estudei. Então, tem assuntos que vão se intercalando que eu não preciso esgotar eles na primeira leitura. Por isso que, geralmente, a gente tem fracasso quando a gente começa só como curioso. Então eu quero que você faça uma confissão pessoal na frente do espelho. Eu estou indo ler a Bíblia por quê? Eu quero verdadeiramente ter consistência na minha vida ou eu sou só mais um curioso?
Porque se for para ler a Bíblia como curioso, me desculpa. De Sagrada Escritura até o diabo tem diploma, né? Ele citou as Escrituras para passar a tentação em Jesus Cristo. Então, isso aí não me interessa, tá? Agora, para arrematar a nossa conversa, então, nesse tempo de considerações, o que a gente tem que ter claro? O plano de leitura, você pode imprimir ele e ter ele sempre contigo, dos 365 dias. De modo que você vai riscando. Ah, eu já li o primeiro dia, pronto. Li o segundo, pá, um checklist, né? Segundo, separa um caderno se você gosta de fazer anotações. Terceiro, compra marca texto. Você vai fazer a leitura da Bíblia? Eu sempre sugiro a Bíblia da CNBB. Apesar de não ser ela que aparece na tradução nos nossos vídeos, a Bíblia da CNBB é muito parecida com a que aparece no nosso estudo. E a Bíblia da CNBB, a nova, é uma das melhores traduções que a gente tem em português. Ela é prática e fiel ao texto original. Então compra ela e rabisca mesmo. Ah, cara, eu não gosto de rabiscar o texto. Olha, tudo bem. Para quem não gosta, eu lamento, porque a minha ela é toda rabiscada. Porque eu não consigo memorizar e aproveitar o que eu aprendi em outros momentos se eu não rabiscar. Eu sou assim, eu funciono assim. Se você não funciona assim, encontre a forma que você funciona, mas não deixe de anotar. É por isso que os vídeos que eu gravo, eu acredito que são importantes. Porque às vezes você pode ir me escutando, acompanhando a leitura e com o caderno do lado para fazer as anotações. Se não tivesse o vídeo, talvez você gastaria 1 hora para fazer a leitura de 2 capítulos. Entende? Porque você poderia acabar perdendo tempo prestando atenção em coisas que não são tão relevantes naquela hora. Agora, se você já tem o plano de leitura, já tem o caderno da tua anotação e já tem a Bíblia e já organizou o teu dia, o que eu vou te falar? É determinação. Eu quero vencer esse desafio e não vai ser só mais um desafio que eu vou deixar na gaveta. Não, vai ser uma prioridade. Ah, sei que todo dia eu quero rezar o texto. Então tá, vai marcar o horário que você vai rezar o texto, mas vai ter que ter definido a hora que você vai fazer a leitura da Bíblia. E nos dias que não der certo, se lembre, eu tenho que matar um leão cada dia. Então se eu não matei hoje, eu tenho que matar 2 amanhã. Por isso que a gente vai fazer de segunda a sexta, para que o sábado e domingo seja para aqueles que ficaram um pouquinho atrasados, retomem. E agora eu vou falar aquilo que talvez seja essencial. O grupo de estudo não existe porque eu, Cairo, sou o melhor seminarista do Brasil para falar de Bíblia. Definitivamente não é por isso. E nem existe o grupo porque nós estamos aqui todos com a melhor de todas, o melhor preparo, enfim. O grupo simplesmente existe porque eu e você queremos ter companhia para não sermos covardes diante desse desafio. Se eu quero ter sucesso, eu preciso de alguém que me cobre, alguém que esteja ali do meu lado, ou alguém que me encoraja. Poxa, eu vou fazer a leitura, então eu sei que tem mais gente comigo. E aí o que eu quero dizer? A gente vai fazer a experiência de fazer essa leitura. Você ficou aqui 1 semana e detestou, pode ficar à vontade para se retirar do grupo. Não precisa ficar com peso na consciência do tipo, nossa, eu disse um não para Deus. Porque não é o caso. Você fez a leitura com a gente ao longo de 1 mês e não se identifica mais com os comentários que eu tenho feito, né? Talvez por uma limitação, ou você simplesmente não quer mais escutar porque cansou da minha voz. Tudo bem, não é para que você olhe para isso e pense, nossa, eu fracassei na leitura da Sagrada Escritura, porque não é o caso. Ah, mas eu entrei, cara, e eu não sei se eu vou conseguir. Fica com a gente até onde você puder. E agora eu vou dar a dica de ouro. Cairo, o que eu faço? Eu comecei a leitura e eu perdi 5 dias. Eu preciso voltar no dia que eu perdi? Eu vou te falar uma coisa por experiência. O que você não conseguiu fazer, né? Lembra que eu falei que é como uma nascente? Você não conseguiu pegar aquela água que já escorreu, esquece. Deixa ela para lá. Foca na que está saindo límpida da nascente, ainda que você fique um pouquinho aéreo. Porque, por experiência, aqueles que vão deixando muitos dias se acumularem, depois eles simplesmente desistem. E isso tem explicação psicológica. Mas se eu faço o desafio, poxa, eu vou fazer a leitura hoje, deu errado, eu vou me organizar para retomá-la até o fim da semana. Agora, deu 2 semanas e está atrasado, esquece aqueles capítulos que você não leu. Em 2026 você cuida deles.
Você vai continuar comigo. Ah, Cairo, mas eu tirei um mês de férias e eu perdi um mês de leitura. Quer saber de uma coisa? Não tô nem aí. Você volta onde a gente está, porque você não leu aqueles capítulos. Você lembra do checklist no teu plano de leitura? Vai estar lá que eles estão faltando. Mas se você ficar comigo, quando a gente estiver começando um novo livro, você vai estar com a gente. Então, nossa, Cairo, eu perdi tal e tal dia. Não tem problema, né? O que eu quero, por fim, né, para concluir essa nossa conversa, deixar claro no coração de cada um de vocês. Nenhum de nós aqui tem que ser expert no entendimento da Escritura. Tá? E eu não vou falar para aqueles que são cristãos de leitura avançada, né, e já estão bem adiantados. Para esses, eu sei que podem se virar sozinhos, né, com a própria estudiosidade, né, com o próprio trabalho. Eu estou aqui para auxiliar aqueles que já são cristãos, já têm uma consideração de onde que nós estamos nessa história, mas que parece que falar da Escritura é sempre como falar de algo que eu não tenho domínio. Então eu quero falar para vocês, e a gente vai fazer essa caminhada juntos. Eu não pretendo que os 300 perseverem, né? Não é que eu não pretendo, isso eu pretendo, claro. Mas eu sei que tem uma multidão que vai ter percalços no caminho que podem acabar nos deixando. E eu gostaria de dizer que se metade dos que entraram nesse grupo estiverem dispostos a encarar esse desafio de fazer a leitura, eu estaria infinitamente feliz, porque quando eu abri esse grupo, é porque eu pensei que umas 20, 30, 40 pessoas se interessariam. E para admiração de todos nós, esse grupo mostra que existe uma multidão sedenta da palavra de Deus. Então, contem comigo, fiquem à vontade para tirar dúvidas, e aqueles que ao fim desse vídeo não se identificarem e depois de uma semana com os nossos conteúdos, quando nós iniciarmos a leitura, não estiverem dispostos a continuar, fiquem à vontade para sair, né? Eu digo isso com tranquilidade, porque a gente vai chegar num ponto em que eu vou colocar um critério. Você está realmente levando a sério? Eu não quero saber se você está em dia. Eu quero saber se você ainda tem disposição. Porque se você não tiver, se você abriu mão e não quer saber mais de ler a Bíblia em 2025, aí eu te tiro do grupo, né? Eu vou ver isso no futuro, como que eu vou fazer. Porque eu não quero um grupo com 300 pessoas, mas que são, na verdade, de fachada, né? Quando, na verdade, só tem uns 3 ou uma meia dúzia fazendo a leitura. Então, inclusive, aqueles que já estavam no outro grupo e que continuaram lá, podem sair do outro grupo e ficar aqui com a gente. Que todos os outros materiais que já estavam lá vão ser, a cada dia, publicados por aqui, com os vídeos atualizados. Combinado? Bom trabalho! No próximo dia 16 nós vamos começar, então ainda tem mais uns dias aí pra gente, para nós nos organizarmos. Eu vou repetir que a rotina é essencial. Nós vamos começar a leitura, vocês vão ver que os primeiros dias vão ser animadores, mas vão ser desafiadores. E importa a gente passar e perseverar pelo menos um mês, porque depois de um mês a gente já aprendeu o que dá certo e o que dá errado, e aí é só arregaçar as mangas e pular pro abraço. Eu tenho certeza que uma multidão de nós poderemos desfrutar e no fim dessa jornada olhar para trás e falar: como eu ousei abrir mão de saborear essas maravilhas de Deus em algum momento. Como eu pude me dar o luxo de às vezes morrer sem ter tido contato com as preciosidades que existem na Bíblia. Porque eu devo dizer, meus irmãos, doutrina, ela é importante, mas doutrina sem a Sagrada Escritura, no mais das vezes é confusão. Porque a doutrina ela tem que andar junto da Sagrada Escritura, porque é ali que o plano de salvação faz sentido. Enfim, era isso. Se eu recordar de mais alguns tópicos, ou vocês tiverem outras dúvidas que eu não contemplei, eu posso gravar uma segunda parte dessas considerações iniciais com perguntas frequentes. Tá joia? Então nós começamos dia 16, primeiro dia do nosso plano de leitura. Eu vou disponibilizar o estudo e ainda vou disponibilizar um áudio complementar. Isso vai acontecer uns longos dias aí no começo. Vai ter o vídeo e um áudio complementar para aqueles que quiserem um aprofundamento extra. Aí depois
de 2 meses mais ou menos, o material será apenas o vídeo, só que você também vai ter a opção de escutar o áudio, porque eu sempre deixo o link só de áudio, né? Se você quer escutar com o teu celular bloqueado, por exemplo. Tem essa opção também, eu sempre disponibilizo. Aqueles que toparem, sejam bem-vindos. E vamos juntos. Com Deus.